Olá, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Aqui quem vos cumprimente é o seu irmão, seu amigo em Cristo Jesus, o pastor Johnny Cavalcante Silva. Hoje nós estamos com o nosso maravilhoso estudo bíblico com o tema 2 caminhos. Qual é a sua escolha? Aonde que você está andando? Qual o caminho que você está seguindo? Será que é o caminho largo que está conduzindo, que está levando e conduzindo à perdição eterna? Ou será que é o caminho estreito que leva para a vida eterna? Tudo isso nós vamos estar aprendendo para a glória do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E você hoje vai descobrir qual o caminho que você está andando. Caminho estreito ou caminho largo? Vamos para nosso estudo bíblico depois da nossa vinheta. Estamos de volta com o nosso estudo bíblico, que é nosso tema: os 2 caminhos, caminho largo e o caminho estreito. Vamos abrir a nossa Bíblia, porque na hora do pastor Johnny tem que ter a Bíblia aberta para nós estudar. Então, abre comigo a sua Bíblia Sagrada em o Evangelho do Novo Testamento, Mateus, no capítulo 7, versículo 13 e o versículo 14. Evangelho de Mateus, no capítulo 7, no versículo 13 e o versículo 14. E iremos ler a palavra do Senhor. Entrai pela porta estreita, porque largo é a porta, espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são que entram por ela. E porque estreita é a porta, apertado o caminho que leva à vida, e pouco que há que se encontre. Aqui a Bíblia Sagrada e o Evangelho de Mateus, no capítulo 7, versículo 14 e versículo 13, E a gente lê no versículo 13 e o versículo 14 de Mateus do capítulo 7. A Bíblia Sagrada, ela está trazendo para nós esse texto maravilhoso que o próprio Jesus, estava dando um ensinamento, Ele estava dando um ensinamento à bondade de Deus. Ele estava dando ensinamento, continuação do sermão na montanha, e habito julgar aos outros. Então Jesus, ele estava dando esse ensinamento para aquela grande multidão, da qual que Jesus estava pregando, Estava pregando para aquela multidão, ensinando aquela multidão. Quando ele chega no capítulo 7, no versículo 13 e versículo 14, que ele chega os 2 caminhos, ele já muda um pouco o ensinamento, ele já muda um pouco sobre o seu ensino para aquelas pessoas que estavam ouvindo, por causa que está dizendo: entrai, pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso o caminho. Então aqui ele está falando de 2 coisas. Primeiro ele fala da porta, que entrai, pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho. Primeiro ele fala da porta. Quando ele fala primeiro da porta, então ele está dizendo que a porta, ela é estreita. Depois ele vai dizer: larga é a porta, espaçoso é o caminho que conduz à perdição eterna. Então ele fala da porta estreita e fala da porta larga e o caminho largo. Mas no versículo 14 ele continua, o seu assunto, Aí ele vai dizer no versículo 14, olha o que ele disse no versículo 14. Mas ele está dizendo assim, entrai pela porta estreita, porque larga é a porta. E quando ele fala de 2 portas, ele fala da porta primeira, ele fala da primeira porta, que a porta é estreita. Depois ele fala, a porta larga. Então ele aconselha, ele está dando o conselho, está aconselhando para as pessoas entrar pela porta estreita. Está vendo que ele começa a dizer:
entrai. Quando fala entrar, é porque está por lado de fora, e quem está lá de fora precisa entrar. Então, no caso, ele está fazendo o convite. E se ele está fazendo o convite, então ele está querendo dizer: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta, espaçoso é o caminho. Então está dizendo assim: tem a porta estreita e tem a porta larga, que o espaçoso é o caminho que conduz à perdição eterna. Olha, viu? Continuando aqui no versículo 13. Versículo 13. Que conduz à perdição, né? E muitos são que entram por ela. O que quer dizer? A porta larga, o caminho largo, são muitos que entram por ela, né? A porta larga, o caminho largo, são muitos que conduzem por ela. São muitos que andam no caminho largo. São muitos que entram pela porta larga. Mas você pode até me perguntar dizendo: pastor, deixa eu fazer uma pergunta. O caminho largo, o que é o caminho largo? A porta larga, o que é a porta larga? Calma aí. Vamos entender aqui esse assunto da qual que nós estamos lendo, né? Vamos entender o assunto da qual que nós estamos lendo, para a gente entender melhor sobre esse assunto que nós estamos lendo. Olha só: entrai à porta, né? Estreita é a porta, e pouco que encontre. Cristo ensinou que devemos esperar que a maioria siga pelo caminho que leva à vida, né? Vamos repetir de novo. Cristo ensinou que não devemos esperar que a maioria siga pelo caminho que leva à vida. São poucos os que entram, né? Que entram pela porta humilde do verdadeiro arrependimento, né? Arrependimento. Em seguida, nega-se a si mesmo para seguir Jesus. Esforçai-se sinceramente, né, para obedecer os seus mandamentos e buscar zelosamente, né, o seu reino. E justiça perseverar até o fim com verdadeira fé e pureza e amor. Jesus, no Sermão da Montanha, escreve grande bênção a pertencer no seu discípulo, no seu reino. Mas ele também ressuscita: esse discípulo não escaparão da perseguição. Então, o que quer dizer? Muitas pessoas, né, estão andando ali no caminho largo e a porta larga. E Cristo ensinou que devemos, né, esperar, não devemos esperar que a maioria o siga pelo caminho da vida. Então, quer dizer, não espera que muita gente venha seguir, né, pelo caminho que conduz à vida. Se você quer o teu verdadeiro arrependimento, levar a sua cruz e se arrepender dos seus pecados, então entra pela porta estreita, né? Porque são muitos que entram pela porta larga. Muitos conduzem pelo caminho largo e pouco que conduzem o caminho estreito e a porta estreita, né? Então aqui ele está convidando as pessoas verdadeiramente que quiserem seguir ele como Senhor e Salvador na sua vida. E o que é a porta larga? A porta larga são a perdição. A porta larga são aquelas pessoas que andam nesse mundo praticando as coisas desse mundo. Vamos agora aprender um pouquinho sobre o que é a porta larga, né? E o caminho largo, né? Então aqui a porta larga e o caminho largo que conduz à perdição está trazendo para mim, está trazendo para você esse maravilhoso assunto. Do que quer dizer? O que quer dizer com esse assunto? Quer dizer que o mundo está aí, as práticas do mundo estão aí, a avareza, né? Vou trazer o que o mundo, o que a carne oferece e o que é a porta larga também.
Vamos abrir comigo aqui no Gálatas, capítulo 5, versículo 22, né? Gálatas, no capítulo 5, no versículo 22, né? Versículo 22, versículo 22, vamos ver se é o 22, não, é o versículo 19, né? 19, o versículo 19, né? O 22 não, o 22 nós vamos ler também, né? O 22 a gente vamos ler também, né? Também fala da porta estreita, o 22, mas vamos ler o que é a porta larga e o caminho largo, né? O que é o caminho largo e a porta larga está escrito em Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Porque as obras da carne são manifestas, que são, né? De novo, porque as obras da carne são manifestas, e as quais são prostituição. É uma das portas largas e do caminho largo. E muitos estão entrando nessa área, né? Impureza, outra porta larga e o caminho largo. O que eu vou ler aqui são a porta larga e o caminho largo que muito que conduzem por ela, certo? Lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, né? Porfias, emulações, ira, pelejas, divisões, heresias, inveja, homicídio, bebedice, grotarias, coisas semelhantes, essa acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, o que comete tais coisas não herderão o reino de Deus. Aí vai no capítulo 13, na realidade, versículo 13 do capítulo 7 de Mateus, né? No capítulo 7, versículo 13, que Jesus está dizendo: entrai pela porta estreita, larga é a porta, espaçoso é o caminho, porque o caminho largo ele é muito espaçoso, então pode entrar a multidão inteira, né? Porque ainda tem espaço para essa multidão entrar. Já a porta estreita, o caminho estreito, ele não é espaçoso, ele é estreito, bem estreito e muito estreito ainda, né? E muito estreito. E o que acontece? Então a multidão não pode entrar pela porta estreita de uma vez, porque ele é estreito, fica apertado, né? Então tem que, como ele é estreito, tem que ser de pouca pessoa, mas é o caminho estreito que conduz à vida eterna. E o largo, que é o espaçoso caminho, né? Que conduz à perdição, pode entrar a multidão inteira, que ainda existe espaço. Então, o que é a porta larga? É o que a gente acabou de ler no versículo 19, né? Que são manifestas, as quais são as prostituições, que é a porta larga. Idolatria, feitiçaria, inimizade, também são a porta larga, né? Porfia, emulações, ira, peleja, diversa heresia, inveja, né? Homicídio, bebedice, ingrotaria, coisas semelhantes a esta, são a porta larga. Infelizmente, no meio da nossa igreja, no meio do povo de Deus, dentro da igreja, a igreja tem comprado o mundo, a igreja tem colocado o mundo dentro dela. A igreja tem colocado o diabo dentro da igreja. A igreja tem colocado os demônios, está dentro da igreja. Cima do púlpito tem demônios sentado ao lado do pastor e ao lado dos obreiros. A igreja já está usando minissaia. A igreja está usando salto alto. A igreja está usando esmalte. A igreja está usando batom. A igreja está usando maquiagem. A igreja está cortando o cabelo. A igreja está com o mundo dentro dela. A igreja está usando o mundo, está se afastando de Deus,
Porque a Bíblia Sagrada diz: aquele que amasse o mundo, o amor do Pai não está nele. Então, os pastores já estão deixando a imundícia do imundo entrar dentro da igreja. É prostituição dentro da igreja, é adultério dentro da igreja. Então, o que quer dizer? O caminho que um dia era estreito já não é mais estreito. O caminho que um dia era estreito já não é mais estreito. Por quê? Por causa que a imundícia está entrando dentro da igreja. Então o diabo está deixando, ali o demônio, aproveitar o que está dentro da igreja, por causa que o pastor, a igreja, está colocando. Então o pastor está deixando o mundo entrar dentro da igreja. Por quê? Porque as coisas hoje estão liberadas. As coisas hoje estão liberadas dentro da igreja. Então a igreja hoje é liberal. Hoje não prega mais essa doutrina. Hoje não prega mais o costume dentro da igreja. Hoje a igreja está andando de qualquer jeito. Hoje o mundo está dentro da igreja. Você anda na rua, topa com o irmão, com a irmã. Você não sabe se esse irmão, se essa irmã é evangélico ou é crente. Porque está andando, está convivendo no meio do mundo. Por quê? Porque está andando de qualquer forma. Então a Bíblia Sagrada fala que nós não devemos se misturar com o mundo. Nós estamos no mundo, mas não fazemos parte desse mundo. Então, se está misturando com o mundo, se está aceitando as coisas que o mundo oferece e a igreja está seguindo o que o mundo oferece, dentro da igreja você não vê mais a santidade dentro da igreja. Você não vê mais a santidade no meio do povo de Deus. Você vê a pombageira, os demônios dentro da igreja. Você vê a prostituição. Você vê pessoas, dentro da igreja se destruindo a sua própria vida. O Satanás aproveitando isso. Por quê? Porque está dando legalidade para o diabo destruir. Dentro da igreja não pode mais pregar uso costume. Dentro da igreja não pode mais pregar a sã doutrina. Está vivendo a igreja no dia de hoje, o século XXI, No século XXI, a igreja está moderna. A igreja não é mais aquela igreja com o Espírito Santo quer que a igreja esteja. A igreja não é mais aquela igreja como ela era para ser, porque a igreja hoje ela está dando liberação. A igreja deixou de existir a sã doutrina. A igreja agora está andando, como está escrito no capítulo 7, versículo 13, A porta larga e o caminho espaçoso. Um dia era já ter uma porta estreita, já não é mais a porta estreita. Um dia o caminho era estreito, mas já não é mais a estreito, porque agora as igrejas está tendo a diferença dentro dela, está liberando as coisas dentro dela, está liberando a pombageira, os demônios estão reinando dentro da igreja. Por quê? Porque não estão mais vivendo na santidade, não estão mais vivendo na sã doutrina, estão agora vivendo de qualquer forma, de qualquer jeito. E isso não incomoda mais o diabo, porque o diabo está reinando dentro dela, e como está reinando nas igrejas que hoje se torna a igreja mundana. Já não é mais igreja de Deus, é igreja do diabo, igreja mundana, porque aonde está entrando o mundo, aonde que o mundo reina, aonde que o diabo reina dentro da igreja, já está sendo, de qualquer forma, os pastores já estão divorciando, casando de novo, porque o diabo está destruindo a sua família. As igrejas estão vivendo de forma, e disse,
Isso não é pecado, isso é heresia. Pregar sobre o uso do costume. Deus não quer a veste, Deus quer o coração. Nós estamos no tempo da graça, mas a Bíblia é a mesma. O nosso Deus é o mesmo, o nosso Deus não mudou. O que está dizendo aqui em Apocalipse capítulo 2, versículo 20, né? Mas tem contra ti, né, o toleras, que Jezabel, a mulher que disse profetiza, ensina, engane os meus servos, para que se prostua, comem do sacrifício da idolatria, e tem um tempo para que se arrepende desta sua prostituição, e não se arrependeu. Eis que, porém, numa cama sobre os que adulteram, com ela virá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Virei e farei de morte os seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou aquele que sonda as mentes e os corações, e darei cada um de vós segundo a vossa obra. O que Jesus está falando para o pastor da igreja, né, da Tiatira, né, da igreja Tiatira, que é a quarta carta da igreja Tiatira. No versículo 20, fala: mas venho contra ti e tornarás-te que a Jezabel, a mulher que disse profetiza, né, a Jezabel, né, a pombagira, a mulher que se disse profetiza, que está profetizando, né? Olha só, profetizando. Ensina, engana os meus servos. Ela está profetizando e está ensinando, enganando o servo de Deus. Olha que ainda Jesus, né, acrescenta e fala, né? Acrescenta e fala: e para que se prostua e coma dar um sacrifício, idolatria. Se prostituir e ainda ter que comer o sacrifício, né, idolatria, que é sacrificada aos demônios. E o versículo 21 está falando: e de tempo para que se arrepende da sua prostituição. Então o que Deus está dizendo para a igreja Tiatira? Olha, você que tem dado ouvido a Jezabel, que se diz a profetiza, que ensina, né, engana o meu servo, né, que ensina, está enganando os meus servos, e para que se prostua e coma o sacrifício de idolatria, que devia prostituir, está comendo o sacrifício da idolatria que foi oferecido a ídolos, oferecido ao demônio. Então vemos aqui, meus queridos amados e meus irmãos, que a palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré está trazendo para mim, está trazendo para você que dentro da igreja não é totalmente diferente. Existe Jezabel dentro da igreja que diz e profetiza, né? Está enganando o servo de Deus, servo do Senhor, né? E está ensinando e enganando o servo de Deus para que coma, né? E ainda faz se prostituir e comer o sacrifício oferecido a ídolos, né? Oferecido ao idolatria, idolatrando a idolatria, sacrifício da idolatria, um sacrifício do demônio, né? Então agora nós vimos aqui que a igreja Tiatira, outra hora ela estava na bênção com o Senhor, né? Outra hora ela vivia na presença de Deus. Olha só no versículo 18, e ao anjo da igreja, que quer dizer o pastor. Quando eu falo o anjo da igreja, não é o anjo do céu não, existem dois tipos de anjo. O anjo que ele é o mensageiro de Deus para a terra, existe o anjo terreno que é o pastor, né? Então esse anjo é o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor que está dirigindo a congregação daquela igreja. Ao anjo da igreja da Tiatira escreve: isso diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes a latão reluzente. E eu conheço as tuas obras e a tua caridade e o teu serviço e a tua fé,
e a tua paciência, quanto as últimas obras são mais o que as primeiras, né? Então ele está dizendo, conheça as tuas obras, né? Conheça as tuas obras, a tua caridade e o teu servo e a tua fé. Então a igreja de Tiatira, ela já fez uma obra de caridade. A igreja de Tiatira, ela já fez uma obra que Deus agradou, que Deus vem agradado, né? Mas ela, do outro lado, ela teve a sua falha. Do outro lado, ela começou a idolatrar. Do outro lado, ela começou a comer comida sacrificada. Do outro lado, ela deu o lugar da prostituição. Do outro lado, tinha uma Jezabel que estava profetizando, que era profetiza, ensinando, enganando, né, na prostituição. E aonde que Deus está dizendo? Aqui, ó. E deixe tempo para que se arrependa. Então Deus está dizendo, eu estou dando tempo para você se arrepender e voltar para mim e praticar as primeiras obras, ou quer dizer, praticar o primeiro amor. Então aqui, queridos amados meus irmãos, é que acontece hoje. Do outro lado, a igreja um dia estava vivendo de acordo com como Deus queria que a igreja vivesse. Outro dia, a igreja estava vivendo de a maneira que agradasse o Senhor Jesus Cristo. Mas agora, a igreja deixou de viver o que estava agradando ao Senhor e deixou de viver na santidade e agora está vivendo na mudícia, está vivendo mudando e agradando Satanás. Então aqui a igreja está tendo a prostituição dentro dela e existe a Jezabel, né, da prostituição dentro dela. E o que acontece aqui no versículo 21, e este darei tempo para que se arrepender. Então Deus está dizendo para nós hoje, no tempo de hoje, Deus está dizendo para o tempo de hoje, que está dando tempo para se arrepender daquelas práticas malignas, daquela mudice que estamos vivendo, e praticando e agradando o diabo e desagradando Deus. Deus está dizendo assim, olha, estou te dando tempo para você se arrepender do seu pecado e voltar ao primeiro amor e voltar a primeiras obras. Vamos lá, né? Vamos lá. E este é o tempo para que se arrependes da sua prostituição. Já que a igreja estava vivendo na prostituição, que a Jezabel estava influindo, a Jezabel estava ensinando a igreja a se prostituir, e o anjo escreve, Deus, Jesus, né, revela para o apóstolo João, né, está revelando para o apóstolo João e dizendo, olha João, me escreve isso para o que acontece, e leva a carta para aquele anjo da igreja da Tiatira, né, para que se arrependa da prostituição, do que estão praticando, porque se não se arrepender, o que acontecerá com a igreja de Tiatira, né? Olha só, e eis que porei em uma cama, sobre o qual adulterar com ela, e verá grande tribulação, se não se arrepender das suas obras. Versículo 22, eis que porei em uma cama, eis que porei, né, nenhuma cama sobre os que adultera com ela. Olha só, esse que porém numa cama sobre que adultera com ela. Com ela quem? Quem é ela? A Jezabel, né? Jezabel, no versículo 20, né? Jezabel. Com ela virá grande tribulação. E com ela, você adulterou com ela, e com ela está vindo a grande tribulação. É o que acontece no dia de hoje, né? O que vai acontecer? Deus está fulminando, Deus está irado com o mundo de hoje, pecaminoso, com as igrejas, né, que estão deixando de agradar o Senhor, para estar agradando Satanás. E o mundo entrando dentro dela, o mundo vivendo dentro dela, o diabo vivendo dentro dela, o diabo reinando dentro dela, a pombagira reinando dentro dela, os demônios reinando dentro dela, porque o diabo, os demônios odeiam a santidade, o demônio, os diabos, seus demônios odeiam a sã doutrina, que não pode pecar, que tem que viver na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo.
E aonde que o diabo gosta, é a única pombagira gosta de colocar maquiagem, batom, pintar os olhos, pintar cabelo. E muitas irmãs dentro da igreja estão pintando cabelo, estão cortando cabelo. Deus vai querer o cabelo que você cortou. Deus vai querer o cabelo que você cortou. No juízo final, nós que praticamos as coisas neste mundo, Deus vai prestar conta daquilo que nós fizemos nesse mundo. A Bíblia Sagrada está dizendo: abri os livros e os livros das obras serão abertos, e você será julgado nas suas obras que você fez. O anjo está escrevendo no livro das obras o que eu estou fazendo, o que você está fazendo dentro da igreja e o que você está fazendo no seu corpo. Se você está usando tatuagem, se você está pintando seu cabelo, se você está cortando seu cabelo, Deus vai querer e prestar conta com você. Aleluia! E olha só, se não se arrepender das suas obras, e se não se arrepender das suas obras, virá com ela a grande tribulação. Olha só no versículo 23, e ferirei de morte os seus filhos. Olha só, mais pesado que está pegando aqui agora. O que eu vou dizer aqui é pesado, o que eu vou falar aqui é pesado. E agora assim, e ferirei de morte aos seus filhos. Você pratica, os seus filhos pagam. Esse negócio, as pessoas praticam, nós praticamos, os nossos filhos pagarão pelos nossos pecados, pelos nossos erros. Seus filhos vão pagar o que você está fazendo, né? O que você está praticando, seus filhos vão pagar, entendeu? E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda a mente. Tá vendo aí? A pessoa da igreja, que congrega na igreja, vocês não se arrepender dos pecados, seus filhos vai vir sobre morte, e Deus vai permitir. Olha só, e ferirei de morte a seus filhos. O que é ferirei? Os seus filhos vão ser feridos de morte, seus filhos vão morrer. Ferirei de morte os seus filhos. E todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda. E todas as igrejas ainda vai saber que aquele que sonda, né, as mentes e os corações, e darei cada um de vós segundo as vossas obras. O que você praticou, o que você fez, deixou de fazer, você vai prestar conta, e darei segundo a cada das vossas obras. O que nós fizemos, deixou de fazer. Deus não tem essa não. Pecado, pecadinho não existe para Deus, tudo é pecado, né? Para Deus tudo é pecado, tudo é pecado. Então o que acontece? Mas estou dentro da igreja, mas está no caminho largo. Eu estou dentro da igreja, mas está na porta larga. O que é a porta larga? É perdição, que conduz à perdição eterna. O que é a porta larga? É o que eu acabei de ler lá em Gálatas capítulo 5, versículo 19, inveja, idolatria, está lá a bebedice, prostituição, lascívia, né? Está tudo lá, avareza, né? Pessoas que olham mais para o dinheiro, servem mais o dinheiro do que servir a Deus. Está servindo um Deus chamado Mamon. O que é o demônio chamado Mamon? É o demônio do dinheiro. Você está fazendo um pacto com o demônio de Mamon, que é onde que serve, é um Deus do dinheiro, o Deus da riqueza. Você está deixando de servir o próprio Deus. O que Jesus ensinou? Não ajunteis tesouro na terra, mas sim ajunteis tesouro no céu, porque no céu está guardado o seu tesouro. No céu está guardado o seu tesouro. E você deve estar servindo a Deus, está servindo Mamon, que é o Deus da riqueza, o Deus do dinheiro. Então o que acontece? No caminho largo, você pode entrar com a sua bagagem do seu pecado e o seu fardo, né? Já assistiu aquele filme Peregrino, que está com fardo nas costas, e quando chega pertinho da cruz, que é o lugar da salvação, o fardo cai automaticamente, Deus perdoa o pecado dele. Você está carregando o seu fardo de pecado no caminho largo. Você deixou de andar no caminho estreito, você deixou de entrar pela porta estreita para estar entrando pela porta larga. Você deixou de andar no caminho estreito
estreito, para estar andando no caminho largo e espaçoso, que é o caminho, e deixou de andar na porta estreita, no caminho estreito. Então, queridos amados, meus irmãos, então a Bíblia Sagrada está trazendo para nós, está trazendo para mim, está trazendo para você, né, que o fruto do Espírito Santo de Deus, que é a porta estreita, caridade, né, amor, mansidão, domínio próprio, temperança, benignidade, tudo isso é o caminho estreito, né? Você se tornar filho de Deus, você largar as coisas mundanas e voltar para a presença do Senhor e viver na santidade. A Bíblia Sagrada fala: bem-aventurado é aquele que lava todo dia sua veste no sangue do Cordeiro, porque para entrar no céu tem que lavar sua veste no sangue do Cordeiro. Lá no céu não entra pecado, lá no céu não entra pecado, a sua mancha não pode ter, né? A sua veste, na realidade, a sua veste não pode ter a mancha do pecado, tem que estar alva como a neve, tem que estar mais alva do que a neve. Queridos amados, meus irmãos, qual é a porta que você está andando hoje? Qual é a porta que você está entrando hoje? Qual é o caminho que você está andando hoje? Será que é a porta estreita que você está entrando, ou você está entrando na porta larga? Será que é o caminho estreito que você está andando, ou o caminho largo e espaçoso que leva para a perdição eterna? O caminho largo que você está andando, querido. Aleluia, Santo Deus, mistério, Deus de maravilha, louvado seja o nome do Senhor, né? Então vamos aqui, glória a Deus, aleluia. Então nós vamos ver que Deus, eles têm, né? Deus quer que nós andamos, né? Nós andamos no caminho estreito, nós andamos no caminho estreito. Vamos ver aqui no versículo 24: mas eu vos digo, vós que a restante que estão em Tiatira, e a todo que quando não tem esta doutrina e não conhecerá, como disse, as profundezas de Satanás, que outra carga vós não porei. Olha só, aos restantes, houve em Tiatira os que ficaram firmes na palavra de Cristo e os seus padrões de justiça. Deus o conhece e promete que reinará com justiça. Deus os conhece e promete reinará com eles sobre a nação. E as profundezas de Satanás e inseguida profunda, talvez retirará os falsos ensinos, que para experimentar plenamente a graça e salvação divina, devemos penetrar profundeza do pecado e conhecer todo tipo dos males. Viu aqui o que está escrito aqui? Olha só, houve em Tiatira os que ficaram firmes na palavra. Então, algumas pessoas de Tiatira foi ouvir a falsa doutrina, seguir a doutrina de Jezabel, a profetisa, estava profetizando pelo diabo, né? A Jezabel, a pombagira, o demônio, profetizando dentro da igreja. Então vamos dizer aqui, a pombagira entra no corpo daquela pessoa e começa a profetizar as doutrinas diabólicas, a doutrina do diabo. Então aqui as pessoas começaram a seguir a Jezabel na prostituição, e Deus vindo aqui e diz assim: se você não se arrepender, virei contra ti, né? E ferirei os seus filhos, e toda a igreja saberão que eu sou da mente e o coração, e pagarão segundo as obras que vocês praticaram. Mas Deus também é justo. Deus também, ele ia pagar, né? Ele ia, né, fazer que as pessoas aqui que estavam ali praticando a doutrina de Jezabel, né, da pombagira, Deus ia vir contra esse povo, mas Deus também estava vendo as pessoas que ficaram firmes na palavra. Tem pessoas que lá na igreja Tiatira, mas que eu vos digo que o restante que estão em Tiatira, tudo quando não tem essa doutrina. Qual é a doutrina de Jezabel? Aquelas que não aceitaram a doutrina de Jezabel, aquelas que não seguiram a Jezabel e diz assim: vocês podem ir, eu não vou.
Eu prefiro ficar com Deus, prefiro obedecer a Deus e servir a Deus do que servir o diabo, né? E Deus está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo aqui, ó. Olha o que ele está dizendo aqui, ó. O que ele está dizendo, né? E não concederam com dizer as profundezas de Satanás, com outras cargas que não foram, outras cargas que eles não quiseram, né? E houve aqui, ó, Deus ficará firme na palavra de Cristo, né? E os seus padrões de justiça, Deus conhece, promete, reinará com justiça, né? O que acontece aqui? Então Deus fez a promessa para Tiratira, mas só para as pessoas que não seguiram a Jezabel, né? Que não seguiram a Jezabel. Então, queridos amados meus irmãos, então nós vimos aqui, né, que Deus, né, Ele é justo, tão justo, mas nós temos que estar firme na palavra, nós temos que seguir a palavra, nós temos que viver a palavra, nós temos que estar por dentro da palavra, não deixar de lado a palavra de Deus. Ela que nos guia, ela que mostra a verdade, ela que é o caminho que conduz à vida eterna, que é o próprio Jesus. Jesus é a própria palavra. Então o que acontece? As pessoas estão mais andando pelo caminho largo do que o caminho estreito. As pessoas estão mais preferindo viver na porta larga, no caminho largo, do que preferir viver na porta estreita, no caminho estreito. É por isso que Jesus está dizendo, são muitos que entram pela porta larga e pelo caminho largo, e são muito poucos que conduzem o caminho estreito e a porta estreita. Eu te pergunto, qual o caminho que você está andando? Qual a porta que você está entrando? Aonde que você está entrando? Qual o caminho que você está andando? Qual a porta que você está entrando? É a porta estreita que conduz à vida eterna? É o caminho estreito que leva para o céu de glória, para a vida eterna? Ou é o caminho largo que conduz à perdição para o inferno? E a porta larga que conduz à perdição para o inferno também? Qual o caminho? Qual a porta que você está entrando e você está andando? Essa é a minha pergunta para você. Reflexa, né? Pode refletir. Que caminho que você está andando? Que porta que você está entrando? Será que você está agradando a Deus o que você está fazendo? Será que a sua igreja está agradando a igreja? Agradando a Deus? Ou agradando Satanás? Será que a sua igreja está fazendo a vontade de Deus ou fazendo a vontade do diabo? Será que a sua igreja, que você, como você é o pastor da igreja, é o anjo dessa igreja, está vivendo de acordo com como Deus quer ou está vivendo de acordo com o diabo está querendo e destruir? Que Deus que você está agradando? Que Deus que você está servindo? É o Deus que criou o céu e a terra? Ou é o Deus que rebeliou contra o próprio Deus Todo-Poderoso, que é o Lúcifer, e está hoje tentando destruir as igrejas como ele está conseguindo? Primeiro, ele observa para derrubar a igreja, para derrubar o pastor, colocar a mundiça dele dentro da igreja. E a igreja não mais prega. O pastor não ensina mais o que é uso, costume dentro da igreja. Com medo de perder membro que está dizimando alto. Com medo de perder membro que dá R$1.000, R$2.000. Eu prefiro ensinar a verdade para a pessoa, preparar essa pessoa para ir para o inferno, do que eu estar recebendo o dízimo dele alto, e quando Jesus voltar, ele ficar, eu ficar,
e no dia do juízo final ele ser lançado no fogo do inferno e eu ser lançado junto com ele, ou eu ser lançado no fogo do inferno e ele ser lançado junto comigo? Por que que Deus confiou aquela vida, aquela alma para eu cuidar, para eu preparar aquela vida para morar no céu de glória? E cada vida, cada ovelha, cada alma que Deus entrega, nós vamos prestar conta com o dono da ovelha, com o dono da alma, com o dono da igreja, que é Jesus Cristo de Nazaré. Ele vai perguntar: pastor Frontal, cadê aquelas almas que eu te entreguei para você cuidar? Ah, Senhor, eu não sei, foi lançado no fogo do inferno, e você vai ser junto com eles, porque você não preparou eles, você não ensinou a verdade, você preferiu deixar eles viver da forma como eles quisessem viver, por causa que eles dizimavam alto, do que dizer assim: olha, se eu posso até perder seu dízimo, mas sua alma eu não perdo para o inferno. Eu posso perder teu dízimo, o que você ganha aqui, o que você está dizimando aqui, pode ser até tanto valor, mas eu posso até perder, você pode até dizimar em outro lugar, mas o que eu não posso é perder da sua vida, é a sua alma, que é preciosa para Deus, e preparar essa vida, essa alma, para não ser lançado no fogo do inferno. Para Deus não depois querer essas almas na nossa vida, e depois nós não prestar conta dessas almas, porque nós vamos prestar conta de cada alma que Deus entregou nas nossas mãos. E aí, como nós vamos fazer? Como nós vamos apresentar essas almas perante a Deus? Deus deu a direção para o pastor dirigir a igreja. Deus falou: meu filho, faça assim. Meu filho, prega isso aqui. Meu filho, ensina isso aqui. Meu filho, prepara esse povo. Meu filho, eu estou voltando. Meu filho, prepara essa igreja. Prepara esse povo, prepara essa igreja para o arrebatamento, que meu filho Jesus está voltando para buscar a sua noiva, para buscar a sua igreja. E você está preferindo deixar a prática do erro, o pecado está dentro da igreja. Meu filho, fecha a brecha, porque tem brecha. Meu filho, prega isso aqui. Meu filho, doa que doer, mas fala a verdade. Não tenha medo de falar a verdade, mesmo que as pessoas venham sair dessa igreja, mas no dia do juízo eu não vou te cobrar, porque você pregou a verdade. É isso que Jesus quer, é isso que nosso Deus Pai quer, que nós preguemos a verdade. Nós temos que ensinar para as ovelhas o caminho estreito, o caminho largo. Ensinar o céu, mas tem que ensinar também o inferno, né? Por quê? Porque Jesus está voltando para levar para o céu de glória. Ele está voltando. E aqui, queridos amados meus irmãos, Jesus adverte: entrar pela porta estreita, né? Porque larga é o caminho espaçoso, que são muito que entram por ela. Larga é a porta, né? E é a porta estreita, que são poucos que conduzem nela, que leva para a vida eterna. Então quero dizer uma coisa para você. O diabo, nesses últimos tempos, ele está aproveitando muito das igrejas. Ele está entrando muito dentro das igrejas para afastar milhares de pessoas das igrejas, para poder levar para o inferno. E os pastores não estão ensinando a verdade. Os pastores não estão ensinando o que a Bíblia manda nos ensinar. Os pastores estão passando a mão nas ovelhas, deixando viver da forma que quiser. Mas eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. Eu tenho uma palavra de Deus para você. Prega, olha só. Vão para mim. Vamos ler aqui, junto comigo, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos ver que é 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Né? 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 2. Vamos ver aqui.
2 Timóteo capítulo 4, versículo 2. Versículo 2. Ó. Quem pregue a palavra, este a tempo e fora de tempo. Redáguas e repreendas, enxotes com toda longanimidade e a doutrina. Porque virá um tempo em que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comissão no ouvido, amontarão para si doutores conforme da sua própria concupiscência, e desviarão os ouvidos da verdade e voltarão fábulas. Mas se tu se dobres em tudo, sofre e as aflições, fazer obra do evangelista, cumpre o teu ministério. Né? Tá vendo o que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Tá vendo aqui, ó? Versículo 2. Quem pregue a palavra, este a tempo e fora de tempo. O que o apóstolo Paulo está dizendo? Quem pregue a palavra, pregue a tempo e fora de tempo. Né? Reguarde e repreenda, repreender. O apóstolo Paulo está dizendo, pode repreender, né? Pode repreender, né? E só com toda longanimidade e doutrina, a doutrina de Deus, a doutrina que a Bíblia manda nos ensinar. O que é a doutrina? E doutrina, pregar sobre o uso e costume, né? Pregar o uso e o costume dentro da igreja, o que pode, o que não pode, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus, tá bom? Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, entendeu? A sã doutrina. Vamos entender um pouquinho melhor, né? Não sofrerão a sã doutrina. Nem discurso, não. No discurso histórico da igreja, sempre houve aquele que não ama a sã doutrina. E à medida que fim aproxima da situação desse sentido, se torna assim pior, né? Não sofrerão a sã doutrina. Muitos profetizarão ser cristãos, frequentarão as igrejas, mostrarão que servem a Deus, mas não aceitarão a fé apostólica original do Novo Testamento, nem existência bíblica, ordenando que o crente separe da injustiça, né? E, vamos lá, e ver no estudo separação espiritual do crente, né? Desviarão os ouvidos da verdade, autêntica pregação bíblica, o homem de Deus, não mais serão aceitas por muitas igrejas e o desviarão da verdade, né? Desviarão da verdade, desejarão sermão que apresentam o evangelho mesmo existente. Já não aceitarão trecho da palavra de Deus que trata de repreendimento do pecado, de perdição, necessidade da santidade e separação do mundo. Vamos aqui agora, eu cheguei aonde que eu queria chegar com vocês. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Olha aqui, vamos comentar um pouquinho sobre o estudo que nós acabamos de ler, né? Não se curso no discurso da história da igreja. Sempre houve aquele que não ama a sã doutrina. Sempre houve aqueles que não amam a sã doutrina. O que é a sã doutrina? É que nós temos que viver na porta estreita, né? A sã doutrina é que agrada a Deus. A sã doutrina é que faz nos preparar para morar no céu de glória. É onde que a igreja é rígida, aonde que não tem a porta larga, aonde que não tem a porta larga, aonde que não tem o caminho largo, mas é aonde que tem o caminho estreito, e o caminho estreito e a porta
porta estreita, né? E olha só, aqui, não sofrerão, né? Não a sã doutrina, à medida que for aproxima, a situação nesse sentido se para pior, né? Para pior. Então vamos aqui entender um pouquinho de Efésios, né? Em Romanos, vamos lá em Romanos, capítulo 1, versículo 16. Romanos, capítulo 1, versículo 16, né? Romanos, capítulo 1, versículo 16, capítulo 1, versículo 16 de Romanos. Isso! Oh, esse estudo hoje está bom, maravilhoso, né? Aprendendo um pouquinho na palavra do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, né? O que é a sã doutrina, o que é a porta larga, o que é a porta estreita, o que é o caminho largo, o que é o caminho estreito, né? Hoje nosso estudo com uma maravilha, versículo 16, porque não me convém envergonho do Evangelho de Cristo, pois é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, e primeiro os judeus, também os gregos, porque necessidade ele descobre a justiça de Deus, de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá da fé, né? E aqui, meus queridos amados e meus irmãos, que nós acabamos de ler, né? Eu não me envergonho do Evangelho, mas é poder de Deus, né? A sã doutrina é a medida que o fim se aproxima, né? O fim se aproxima da situação, nesse sentido se torna ser pior. Não sofrerão a sã doutrina, né? Muitos professarão ser cristão, frequentarão a igreja, mostrarão que é servo de Deus, mas não aceitarão a fé apostólica, original do Novo Testamento, né? Nem a existência da Bíblia, ordenando que crente separe da injustiça, né? Ordenando que crente separe-se da injustiça. Aí desviarão o ouvido da verdade, né? Não sofrerão, né? Não sofrerão a sã doutrina, né? Porque a pessoa não vai sofrer a sã doutrina, porque a pessoa está ensinada. A igreja ensinou, né? Viver na sã doutrina do Senhor Jesus Cristo de Nazaré. E muitos professarão que é cristão, né? Que é cristão, né? Olha só. E nesse aqui, ó, e muitos professam que é cristão, ser cristão, frequentarão as igrejas, vão frequentar a igreja, né? Vai frequentar a igreja, vai mostrar que ele é servo de Deus, mas na realidade é lobo, é mercenário, né? É lobo, e o tá ali para tragar, lobão, né? Mas não aceitarão a fé apostólica, não vão aceitar a fé apostólica, a fé de Cristo, a fé, né? A fé da cruz de Cristo, né? Original, nem a existência bíblica, ordenando que o crente separe da injustiça, né? Desviarão os ouvidos da verdade, eles vão desviar, né? Eles vão pregar mentira, eles vão ensinar falso ensinamento, falsa doutrina, e vão desviar os ouvidos da verdade, né? Eles vão pregar mentira, desviar os ouvidos das falsas doutrinas, das mentiradas do Satanás, da verdade, né? E autêntica pregação bíblica, um homem de Deus não mais será aceita por muitas igrejas, e os desviados, né? Desviados das vontades desejarão sermão, se apresentam no Evangelho e não existe. Já não aceitarão um trecho da palavra de Deus que trata, né? Arrependimento
do pecado, perdição, necessidade, santidade, separação do mundo. Agora vamos aqui, olha só, será aceito, os desviados da verdade, porque o que acontece? Viram essas pessoas que estão desviadas da verdade, porque deu ouvido à mentira do falso profeta, do lobo, deu as mentiras, a voz de Satanás e desviou da verdade, está desviado da verdade, não acredita mais na verdade, na verdade, e desejarão sermão, não desejar sermão, que apresentante o evangelho, mesmo existe, já não aceitarão o trecho da palavra de Deus, não vão aceitar mais, como eles já estão desviados da verdade, já não aceitarão o trecho da palavra de Deus, que trata do arrependimento do pecado, porque quando a pessoa for pregar a palavra verdade, a sã doutrina, quando for pregar o ensinamento de Deus sobre o arrependimento do seu pecado, já que eles já deram ouvido às mentiradas do falso profeta, e os falsos profetas, o demônio conseguiu desviar os ouvidos da verdade, aí não vão aceitar mais o trecho da palavra de Deus, e não aceitará, para o quê? Olha só, que trata de arrependimento do pecado, e não vão aceitar a palavra de Deus, que está tratando do arrependimento do pecado. Deus está tratando com ele para ele se arrepender daquele pecado, para poder a sua alma não ser lançada no fogo do inferno, para que Deus possa ainda fazer que ele volte a praticar o primeiro amor, para que ele volte a dar ouvido à voz do Espírito Santo de Deus, ele volta a ouvir a voz do Espírito Santo de Deus, porque agora ele deu ouvido à doutrina do demônio, a falsa doutrina que foi usada pelo demônio, que muitos estão dentro da igreja ensinando a doutrina dos demônios, estão ensinando a falsa doutrina, o falso ensinamento, e as pessoas estão dando ouvido para a doutrina dos demônios, estão dando ouvido para o ensinamento falso dos falsos profetas, dos lobos que estão dentro da igreja, se parece um homem de Deus, frequentarão as igrejas, mas estão enganando muito, e o diabo está conseguindo enganar muito, porque Jesus falou assim, que for possível, enganarão até o próprio escolhido de Deus nos últimos tempos. É por isso que o apóstolo Paulo, quando escreve a carta para 2 Timóteo, ele está dizendo, olha Timóteo, prega a tempo e fora de tempo, porque chegará o tempo que não suportarão a sã doutrina, não suportarão a sã doutrina. E aqui, o que acontece aqui, E agora Deus está usando a sua palavra para tratar do arrependimento do seu pecado, da perdição, que agora estão vivendo no pecado da perdição, estão perdidos, na mudança, deixou de andar no caminho estreito, deixou de entrar pela porta estreita, agora está entrando, agora está andando na porta larga, no caminho largo, que é o mundo, que separa de Deus, que leva para a perdição eterna e para o fogo do inferno. Antes ele vivia na sã doutrina, antes ele vivia na porta estreita, antes ele vivia no caminho estreito, que estava levando a vida dele para a vida eterna. Aí foi dar ouvido à voz do diabo, o diabo conseguiu tirar ele da porta estreita, o diabo conseguiu tirar ele do caminho estreito, o diabo conseguiu tirar ele da sã doutrina, colocou na perdição, e Deus agora pega e usa sua palavra, usa sua própria palavra para tratar com o arrependimento do pecado, da perdição dele, e eles não vão aceitar a palavra de Deus, porque agora está perdido no mundo, Eles não vão aceitar a palavra de Deus, já não aceitarão o trecho da palavra de Deus,
Então, eles já não aceitarão, eles não vão aceitar o trecho da palavra de Deus que se trata o quê? Que vai tratar de quê? Né? O que eles não vão aceitar, a palavra de Deus? O que a palavra de Deus que ele não aceita vai tratar de quê? Né? O que a palavra de Deus vai tratar que eles não aceitarão o trecho? Está aqui, né? Que se trata de arrependimento do pecado, da perdição. Já que eles estão perdidos no pecado, Deus quer que eles se arrependam daquele pecado que estão praticando, vivendo na perdição. E eles não vão aceitar, né? E não aceitará a palavra de Deus que se trata do arrependimento. Não vão se arrepender do seu pecado, né? E não vão se arrepender do pecado, da perdição, está perdido, né? Na perdição, necessidade da santidade, né? E na necessidade da santidade de Deus, voltar para a santidade, um dia viver na santidade, já agora está perdido no pecado. E aonde que Deus está falando aqui, aonde que Deus está falando? E separação do mundo. Oh, glória a Deus! Olha o que Deus quer que nós fazemos. Vamos contar aqui? Vamos contar o que Deus quer que nós fazemos? E volta. O que é a porta estreita? Vamos agora descobrir o que é a porta estreita. Vamos lá. Descobrir. Primeiro, arrependimento. Nós temos que se arrepender. Se arrepender de quê? Do nosso erro, das nossas práticas, do nosso pecado, do que nós praticamos contra Deus, né? Segundo, né? Pecado, né? Se arrependendo do nosso pecado, porque está escrito lá em Romanos capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3, versículo 16 de Romanos, olha o que está escrito: porque o salário do pecado é o quê? A morte. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna por Jesus Cristo nosso Senhor. Lá em Isaías capítulo 59, versículo 2, a vossa iniquidade fez separação entre Deus e o homem. O que é a iniquidade? É o pecado. O que faz separar o homem de Deus, o que fez Adão e Eva separar de Deus do jardim do Éden, quando ele foi expulsado do Éden, foi a desobediência do fruto que ele comeu, né? E que houve pecado lá no jardim do Éden, da desobediência, lá no pecado aqui da terra, né? Da desobediência entre Adão e Eva, desobedeceu a voz de Deus e o pecado entrou e ali houve a separação entre Deus e o homem. Então o pecado separa o Deus do homem. Deus ama, Ele ama. E Deus nunca vai existir, né? Deus nunca vai existir de amar o pecador. Deus nunca deixou e nem vai desistir de amar o pecador. Ele ama o pecador. E foi por isso que está escrito lá em João, Evangelho de João, no capítulo 3, versículo 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Esse mundo que a Bíblia está trazendo para mim e para você, não vai pensar, não vai imaginar que é esse mundo que nós vivemos em cima dele, não. Nada disso. O mundo somos nós. Porque Deus amou nós aqui, ser humano, sobrevivente em cima desse mundo. Porque Deus amou nós, que Ele chegou a certo ponto de entregar o seu Filho amado na cruz do Calvário. E o que quer dizer? Deus nunca deixou e nem vai deixar de amar o pecador. Nunca vai existir isso. Mas uma coisa eu te digo, não só porque que Deus não deixou de amar o pecador, que Ele vai tolerar o pecado, que Ele vai aceitar o pecado, nada disso. Deus ama o pecador, mas Ele aborrece e odeia. Ele odeia o pecado. O pecado na arena de Deus é um cheiro podre. Deus não suporta o pecado. Babilônia pecou tanto contra Deus que Deus destruiu ela como fogo. Lá ali na história de Noé, do dilúvio, né? Do dilúvio, que 40 dias, 40 noites chovendo, na história de Noé, o povo daquela nação
aonde que Noé vivia, né? Pecou contra Deus, que Deus chegou certo para dizer: Noé, eu me arrependi de ter criado o ser humano, então vou destruir o ser humano com água, com chuva. E naquela época, o povo não conhecia o que é a chuva. Naquela época, o povo dizia: Noé, que chuva, Noé? Que chuva é essa? Não vai chover não, Noé, não vai chover. Rapaz, fala a verdade, eu nem sei o que é chuva, porque o povo não sabia que era chuva, porque naquela época Deus nunca tinha feito chover na terra como ele choveu. A primeira chuva que desce na terra foi para destruir a humanidade. Viu só o que acontece? Viu o que aconteceu? A primeira chuva que cai na terra, cai 40 dias, 40 noites e destrói a nação inteira. E sobreviveu outra pessoa, Noé, sua esposa, os 3 filhos e as 3 noras. Por causa do quê? Do pecado. Jardim do Éden tinha um casal maravilhoso, Adão e Eva, criado por Deus. A presença de Deus era tão grande no Jardim do Éden. Pecou, foi expulso. Davi pecou, mas a espada não saiu dentro da casa dele. Deus perdoou o pecado de Davi, mas a espada permaneceu dentro da casa de Davi. O pecado tem sua sequência. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito é a vida eterna. O que acontece? Deus ama o pecador. Ele nunca vai deixar de te amar. Filho, filha, Deus nunca vai deixar de te amar. Ele sempre vai te amar. Mas Ele aborrece o pecado que você pratica. E o que nós praticamos, né? O que aqui, ó. E o que Deus pede para nós? O que Deus quer que nós fazemos? O que Deus quer que nós praticamos? O que Deus quer que nós fazemos para alcançar a vida eterna em meio de Jesus Cristo? Olha só, primeiro, arrependimento dos nossos pecados, né? Pecado, que nós temos que se arrepender desse pecado, voltar para Deus da nossa perdição, que nós estamos perdidos, ser santo, toda maneira de viver, né? Necessidade de santidade, e principal de tudo isso, separação do mundo. Deus quer que eu me separo do mundo, mas eu posso ir lá no mundo? Pode ir, né? Pode ir, mas é resgatar as almas que estão perdidas no mundo. Moisés saiu do Egito, mas Deus fez ele voltar para o Egito, tirar o povo do Egito. Nós saímos do Egito, que é o mundo, mas Deus quer que nós voltemos para o mundo, não praticar a imundícia que o mundo oferece, mas resgatar o povo que pratica a imundícia que o mundo oferece. É isso que Deus quer que nós fazemos. Deus não quer que nós... Tem muitos que vai para o mundo, mas pratica as coisas imundícia que o mundo oferece. E Deus quer nós fazendo diferente. Deus quer que nós voltamos para o mundo, tirar as almas que estão perdidas, acorrentadas pelo Satanás, e levar para o céu de glória. E separação do mundo. Aumentarão para si doutores, conforme as suas próprias consciências. Esses falsos crentes não requererão pastores segundo o padrão da palavra de Deus. Está vendo aqui? O que a palavra de Deus está trazendo isso para nós? Está vendo aqui? Tem muitos crentes aí, muito país, Assembleia de Deus, né? As outras igrejas que tem por aí. Esses falsos crentes que estão dentro da igreja não vão aceitar pastores que ensinam a verdadeira palavra de Deus, porque tem dado ouvido à voz do diabo, a falsa doutrina. Não quer se arrepender do seu pecado, não quer se separar do mundo, não quer voltar para Deus, quer viver na praça do pecado, quer viver na porta larga, quer viver no caminho largo, e está muito bem, estou muito bem aonde eu estou, e não quer viver na porta estreita, no caminho estreito. E aqui a Bíblia está dizendo para mim que esses falsos crentes, olha só, aumentarão para si doutores, vão aumentar muitos doutores, dizem que é doutores, né? Doutores ali, né?
conforme as suas próprias consciências. Esses falsos crentes não requererão, e não vão querer, né? Pastores segundo os padrões de Deus. O que é segundo padrões de Deus? Pastores que não estão vivendo na prática do pecado. Pastores que não estão ensinando a falsa doutrina. Pastores que não estão vivendo segundo o que o mundo quer, o que o diabo quer. Pastores que defendem a sã doutrina. Pastores que prega a palavra de Deus, pastores que preparam a vida para morar no céu de glória. E esses falsos crentes que estão querendo viver no mundo, esses falsos crentes que estão vivendo na prática do pecado, eles não vão requerer pastores segundo o padrão de Deus, que prega a verdade. Eles preferem falso profeta que prega mentira do que ouvir o homem de Deus, do que ouvir os pastores que pregam a verdade, né? Que prega a verdade. Glória a Deus e aleluia. Mas buscarão os que toleram os seus desejos e coitas mandados, escolherão os pregadores com dons hortárias, com habilidade de dividir o povo com uma mensagem que lhe assegue, que se possível ser crente continua vivendo segundo a carne. Tá Deus, mistério. Meus irmãos, vou me aproximar um pouquinho aqui para nós entender melhor, né? Olha só, o que esses crentes vão querer? O que está acontecendo aqui no meio da igreja? O que está acontecendo no meio da igreja? Olha só, vou explicar aqui agora. Vou explicar. Eu vou ter que explicar essa parte, porque essa parte que me chamou muita atenção. Mas buscarão, né, os que toleram os seus desejos. Vamos lá. Eles vão buscar os que toleram os seus desejos, mas buscarão os que toleram os seus desejos. O que vão aturar os seus desejos? Se ele tem desejo de prostituir, eles que eles buscaram, eles vão tolerar. Não, deixa viver da forma que eles querem. Deixa viver do jeito que eles querem. Não mexe com eles, não. Deixa viver do jeito que eles querem. Vão deixar se prostituir, né? Se for preciso beber cerveja no bar, vão deixar, né? Se for preciso pecar no motel, em onde se for, usar mini saia, né? Usar um brinquinho, uma maquiaginha no rosto, pintar os lábios, a sobrancelha, o cílio, uns batonzinhos, esmalte vermelho, passando a pombagira da igreja, que escoreiros, né? Aquele pastor que eles escolheram ali para tolerar os desejos dele, aí eles vão estar lá fazendo a vontade desse povo, né? E deixando de fazer a vontade de Deus, né? E gostasse, mudando aí e mudando-nos. Tá vendo aqui o que eu acabo de falar? Batom, sobrancelha, maquiagem, é o que eles aceitarão, né? Eles vão o quê? O que eu vou fazer? O que eles vão fazer? Eles vão fazer o quê? Né? Olha aqui, ó. Olha aqui só. Mas buscarão o que tolera os seus desejos e gostam de mudando-os. Ok, eles vão buscar o que tolera os seus desejos. Eles vão buscar, né? Vão buscar. A Bíblia está bem clara no estudo, né? No estudo que nós estamos estudando. Mas buscarão os que toleram os seus desejos e gostam de mudando-os. Gostam de mudando, né? Eles querem viver mudando. Eles vão estar tendo alguém que aceita eles vivendo mudando.
porque foi que buscaram, os falsos crentes buscaram essa pessoa para tolerar os desejos deles, né, e mudando-os. Mas o que acontece aqui, ó? Voltando para o estudo, né? E escolherão pregadores, ó, e ainda vão até que escolher. Não, esse pregador eu não quero que pregue aqui, não. Vou querer aquele dali, que aquele dali foi com a minha cara, aquele dali foi com a cara dele, aquele dali prega o que a gente quer ouvir. Olha, né? Vamos lá, o estudo hoje está um abençoado, né? Hoje o estudo está abençoado. Escolherão pregadores com dom de oratória, com habilidade de dividir um pouco com a sua mensagem que lhe segue, que é possível ser crente, continuar vivendo segundo a carne. O que eu vou dizer? O pregador vai dizer assim, ó, é possível ser crente, mas viver na carne, né? Deixar de andar no Espírito, viver no Espírito, vai viver na carne. É esses pregadores que eles querem ouvir, é essas pregações que ele quer ouvir, é essas mensagens que eles vão aceitar. Pode estar na carne, praticando as coisas da carne, que eu acabei de ler lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 19, né? Bebendo, se prostituindo, matando os outros, e dentro da igreja adorando a Jesus, dentro da igreja adorando Deus, mas o Deus que ele adora não é o Deus que nós servimos, porque Deus que nós servimos, ele aborrece tudo aquilo que eles estão fazendo, ele odeia aquele pecado que eles estão fazendo, porque Deus está exigindo a santidade e não pecado, né? E a santidade anda longe, né? E o que acontece? E continuar vivendo segundo a carne, né? Continuar vivendo segundo a carne. Está dentro da igreja, mas está vivendo a carne, segundo a carne, praticando o que o mundo oferece. O que acontece? Está no caminho largo, está entrando na porta larga e está sempre levando essa falsa crentalhada para o inferno. Tem muitos crentalhadas por aí que estão dizendo que está cheio de Deus e está cheio de demônio. Estão pregando a falsa doutrina. Pregadores que estão pregando os falsos ensinamentos, as falsas doutrinas, e Deus vai cobrar naquele dia. E está preparando vida não para o céu, mas sim para o inferno, né? Para o inferno. Vamos lá. O Espírito Santo adverte todo que permanece fiéis a Deus, que submete a palavra que lhe ordena, né? A palavra que lhe guardasse da perseguição e sofrimento por amor à justiça. Além disso, deve separar-se das pessoas das igrejas que dão instituições que negam o poder de Deus para a salvação e que prega o evangelho modificado, né? Olha só, o Espírito Santo de Deus adverte todo que permanece fiel à palavra e se submete, né? Permanece fiéis a Deus e submete a palavra que lhe guarda perseguição, né? E sofrimento por amor de justiça. Então o Espírito Santo de Deus está advertindo nós. Olha, você que submete, né? Que permanece fiel a Deus e submete a sua palavra, que lhe guarda da perseguição e do sofrimento por amor da justiça. Além disso, deve separar das crentalhadas, né? Desses crentes mudando. Não, tem que separar desses crentes, porque esses crentes vão acabar colocando coisas na sua mente, né? Vai colocar coisas na sua mente aí, desviar do caminho, do foco, e desviar do caminho estreito, da porta estreita, para te levar para o caminho lá e te levar, e você for junto com ele para o inferno, né? Junto com ele para o inferno. Aí o que acontece, né? O que acontece? Deve separar-se das pessoas das igrejas que dão instituições que negam o poder de Deus, né? Você não é o poder de Deus. Não, estão negando o poder de Deus. Essas pessoas que gostam de mundice, gostam de viver no mundo, gostam das práticas do mundo, gostam de estar andando no mundo e não quer viver na santidade, na doutrina, na sã doutrina,
Aí vai ver você bem vestidinha, bonitinha, né? Com a roupa decente, né? Vivendo como a Bíblia manda nós viver. Vai, para que você vai andar nessa roupa lá no pé? Não, tem que andar uma saiazinha bem curtinha, né? Tem que botar uma maquiaginha para ficar mais bonita, né? Tem que pintar o olho, tem que colocar um batonzinho. Olha, seu cabelo tá ridículo, vai lá no salão de beleza, faz uma chapona, passando que o cabelo vai começar a pegar até fogo, sai até fumaça no cabelo, vai sair aquela fumaçona, né? Vai lá, ó, passa um esmaltinho no seu dedo, né? Olha, tem que estar mais moderno, né? Agora viver nesse negócio de igreja que é rígida, que nada pode, né? Tudo é pecado, essas coisas que não pode depilar, não pode usar batom, não pode usar um short, não pode usar mensaia, não pode fazer nada, né? Não, nada disso. Nós temos que estar livres, né? Porque viver uma igreja que tem prisão, que coloca prisão na nossa vida, né? Não, nós temos que estar congregando uma igreja que o pastor libera tudo, porque lá tudo pode fazer, né? Se lá pode ter 2 filhos, vai ter 2 filhos, um casado ou outro solteiro. Se lá pode, né, brigar com o marido em casa, tomar sangue seco, tudo bem, vai fazer isso aí. Pode ter um marido em casa, um Ricardão lá fora, uma esposa em casa, se postou com outra mulher lá no motel, pode fazer, porque nessa igreja tudo é liberada. Nas igrejas não impede nós fazer nada. Nossa igreja não impede de fazer nada. Eu posso fazer tudo isso, realmente. Eu posso tomar uma santa ceia e depois da santa ceia ir lá pro bar beber? Pode. Beber uma cervejinha com meus amigos no bar? Pode. Tu pode fazer tudo. Mas uma coisa que tu não pode é ouvir o soar da última trombeta e entrar no céu de glória. Você não pode, né? Você pode fazer tudo nesse mundo, mas ouvir o soar da última trombeta você não vai poder, né? Você não vai poder. É pecado, mas você pode fazer tudo, né? Porque a Bíblia fala que deu livre-arbítrio. Mas eu quero dizer uma coisa, eu quero te falar uma coisa. Mas o céu de glória você não vai poder entrar. Ouvir o soar da trombeta no último dia você também não vai ouvir, né? Você não vai ouvir. Porque você pode viver a sua igreja mudana. Você pode viver na igreja mudana, cheio de demônio, cheio de pecado, o diabo pintando e bordando e dizendo: vão lá, suas bestas, eu estou levando você junto comigo para o inferno. E não põe medo no diabo. Por que tem muitas igrejas que é mudana, o diabo entra e não expulsa o demônio dentro da igreja? Porque dentro da igreja quem está fazendo a vontade lá é o demônio. O povo está fazendo a vontade do demônio. O pastor e as ovelhas, a igreja está fazendo a vontade do demônio, a vontade do diabo. O Espírito Santo de Deus anda longe. Jesus está assim, ó, batendo na porta, querendo entrar. E você, está muito longe. O Espírito Santo de Deus está muito longe. Você está muito longe do Espírito Santo de Deus, né? Está muito longe. O Espírito Santo de Deus já anda muito longe. Meus queridos amados, meus irmãos, esse estudo hoje parece que eu não quero nem parar mais, porque é tão maravilhoso ensinar a sã doutrina. O que é a sã doutrina? O que pode, o que não pode? O que leva ao céu, o que leva ao inferno? O Espírito Santo de Deus se entristece com a igreja de hoje, fazendo a vontade do diabo, deixou fazer a vontade dele para fazer a vontade do diabo. O Espírito Santo de Deus, ele tenta de qualquer forma de trazer o arrependimento para dentro da igreja, mas não consegue, porque o diabo já está reinando. O povo não quer mais ouvir a voz de Deus, o povo não quer mais praticar essa doutrina, o povo agora só quer viver na mudiça, o povo quer viver no mundo. Aí agora eu quero ler para vocês aqui,
na Bíblia Sagrada, que é onde que Deus fala, as que fosse morno, as que fosse crente ou frio, né? Porque morno, Deus vomita. Tem igreja que está nem crente nem frio, está morna. E Deus está vomitando o pecado, né? Deus está vomitando o pecado. A igreja que nós estamos vivendo no dia de hoje, misericórdia, né? Olha só o que Deus está dizendo. Vamos ver aqui. Vamos lá. O que Deus está falando aqui, ó. Aqui, ó. Olha aqui, ó. Olha aqui. Em Apocalipse capítulo 3, versículo 15. Apocalipse capítulo 13, versículo 3. Versículo 3 e versículo... Não. Capítulo 3, né? Capítulo 3 e o versículo 15. Eu sei as tuas obras, que nem é frio e nem quente. Tomará que for frio ou quente. Assim porque és morno e não és frio e nem quente. Vomiteis da minha boca, como disse o rico. Eu estou enfraquecido, de nada tenho falta. Não sabe que eu, desgraçado, miserável, pobre, cego e nu. Vamos lá de novo, né? Como disse o rico, eu estou enfraquecido, de nada tenho falta. E não sabe que tu, que és um desgraçado, né? Miserável e pobre e cego e nu, né? Aconselho que de mim cumprisse outro provado no fogo, para que te enriqueça, veste branca, para que te vista, não apareça vergonha da tua nudez, que uja os olhos com colírio, para que não veja, e refrendo o castigo a todo quanto amo. Se for zeloso, arrependeste, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei em sua casa, com ele cearei e ele comigo. Ao que vencer, considerei que se sente comigo no meu trono. E assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Você ouviu o que eu falei ainda agora? Que o Espírito de Deus, o Espírito Santo de Deus, anda longe das igrejas o dia de hoje? Que o povo pensa que o Espírito está na igreja, que Jesus está na igreja, o Espírito Santo de Deus está muito longe, por causa desses pecados que esses crentalhada mudando está vivendo. E aqui, ó, quando eles pensam que Jesus está dentro da igreja, Jesus está na porta, ó, batendo, dizendo que sua porta e bato, né? Vamos para o estudo? Vamos lá estudar um pouquinho desse assunto que nós acabamos de ler? Essa é uma descrição das condições espiritual. Isso foi espiritualmente, né? Que a gente acabou de ler, é espiritual. Você está nem crente nem frio, né? Olha só aqui, ó. Assim porque és morno, nem crente nem frio, tá morno. E Deus está vomitando da boca. Tem crente de hoje, Deus está vomitando dos pecados que está fazendo dentro da igreja. Deus está vomitando, né? Vomitando. E aqui, ó, da igreja de Laodiceia. A igreja morna é aquela que trage com o mundo e em comportamento a semelhança da sociedade ímpia. Do seu redor professa cristianismo, mas na realidade, espiritualmente, da desgraçada miserável. Tá vendo aqui? Tá vendo aqui? A igreja morna é aquela
que transige como o mundo. A igreja morna é aquela que está fazendo a vontade do mundo, deixando o mundo entrar dentro da igreja. Por isso que Deus está vomitando vocês. Deus está vomitando vocês, porque vocês colocaram o mundo dentro da igreja. Tá vendo aí? Tá vendo aí? E em comportamento, a semelhança da sociedade ímpia, está se comportando como ímpio. Batonzado na boca, maquiagem na cara, aqui tá tudo pintado nos olhos, né? Esmalte nas unhas, cabelo pintado ou cortado. Tá mais pior do que o próprio Zímpio. Tá me ouvindo? Pior que o próprio Zímpio. Tá pior. Vamos lá. E ao seu redor professa cristianismo, mas na realidade, espiritualmente, é desgraçado e miserável. Ao seu redor está se professando: eu sou crente, eu sou crente da igreja. Mas verdadeiramente, na realidade, você é miserável e desgraçado, pobre, cego e nu, né? Pobre, cego e nu. Então, meus queridos amados, meus irmãos, então a palavra do Senhor é essa. Não tem pra onde correr, não tem. Ou é porta estreita, que você tem que ir para a vida eterna, ou você segue na sua porta larga e vai direto para o inferno, que é a perdição eterna. Eu não posso fugir da palavra. A palavra é essa. Eu não posso fugir dela, né? Que cada palavra que eu prego, que nós pregamos, Deus vai querer de cada palavra que nós pregamos, de cada ensinamento, Deus vai requerer naquele dia. Deus vai prestar conta. E eu não posso pregar outra coisa a não ser a verdade, né? Mesmo que a cabeça rola, mas tem que pregar a verdade. Que Deus abençoe a sua vida. Se você está na porta larga, procura a porta estreita. Sai dessa porta mudiça. Sai dessa igreja mundana. Vai para uma igreja que prega a verdade. Vai para uma igreja que ensina a verdade. Vai para a igreja que tem a sã doutrina. Vai para a igreja que lá tem a presença do Espírito Santo de Deus e não a presença do demônio, do diabo. Sai dessa mudana, não vive na mudano. Vai aonde que Deus quer que você esteja, porque lá Deus vai te honrar, lá Deus vai te honrar, lá Deus vai te abençoar a sua vida. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.